Cartografia. Cartografia é a ciência de elaborar mapas. É importante lembrar que nós, seres humanos, desde que chegamos à superfície terrestre, temos interesse em saber onde nós estamos. Eu sempre brinco com os meus alunos que é onde eu tô, onde eu vou, né? E aí a ideia é a gente conseguir se estabelecer em relação ao espaço. E é para isso que a cartografia serve, para facilitar os deslocamentos e permitir que a gente entenda a nossa relação com o espaço de maneira mais facilitada. Desde que a gente se entende, né, por gente, então desde que os seres humanos surgem no planeta, ele tem essa necessidade. As antigas inscrições rupestres já eram formas de representar o espaço, lógico, de maneira muito mais rudimentar do que hoje. Com o tempo e com o avanço das tecnologias, a cartografia veio evoluindo. Então, hoje, os mapas eles são feitos de maneira digital, utilizando equipamentos como, por exemplo, o sensoriamento remoto, que é o uso de imagens de satélite ou fotografias aéreas para a elaboração dos mapas, sem que você precise fazer o avistamento do território em loco, né, em campo, beleza? Bom, não quer dizer que você não possa fazer ainda, lógico. E aí, quando a gente vai fazer a análise e interpretação do mapa, a gente precisa entender o mapa como uma carta. E como qualquer elemento que precisa de uma leitura, a gente vai começar a análise pelo título. O título, ele diz sobre o que aquele mapa trata. E é importante entender o título porque ele vai nos facilitar o entendimento do mapa como um todo. Então, quando você chegar na tua prova do Enem e tiver um mapa, não se desespera, porque a informação está lá. E é isso que eu falo sempre para os meus alunos, eu estou falando para você agora, tá? E você vai entender bem isso agora. Quando você ler um mapa, você está com a informação já a meio caminho. A tua informação, a informação que você precisa para a resposta, ela vai estar evidenciada de alguma maneira no mapa. Ou mais diretamente, ou menos diretamente, mas ela está lá. Então, análise e interpretação do mapa, análise e interpretação de um gráfico, análise e interpretação do infográfico, não é uma coisa que tem que te desesperar. Então, já junta isso aí no teu coração, já leva isso para a hora da prova. Se está num gráfico, se está num mapa, se está no infográfico, respira e lembra de tudo que você sabe sobre isso. Professor, eu não sei nada, vai saber agora. Então, olha lá. Quando eu começar a leitura do mapa, eu começo pelo título. A informação tá lá. Então, eu vou entender que o título vai ser o meu norteador. É ele que vai dizer para mim sobre o que aquele mapa trata. O norte, ele vai ser uma indicação geográfica do sentido de leitura do mapa. Pode ser expresso ou por uma setinha, vou fazer aqui de improviso, tá? Ou por uma setinha, ou por uma rosa dos ventos, certo? Que vão servir para mim como indicador de orientação. Então, qual é a posição em que o mapa tem que ser lido? Ele sempre vai apontar para o norte. Então, mesmo que numa rosa dos ventos não apareçam os outros pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, o norte vai aparecer. A mesma coisa a seta. Não apareceu, professor. Em cima, então, o norte sempre. Tá? E sobre a questão dos pontos cardeais, colaterais, tem aula sobre isso, tá? Aqui no aulão a gente não vai conseguir esmiuçar tanto, mas vai lá dar uma olhadinha nas nossas aulas antigas, tem ali, beleza? Bom, depois então do norte a gente vai para as convenções cartográficas. A ideia das convenções é facilitar a leitura do mapa em qualquer língua. Então, são símbolos e as cores que vão ser utilizadas no mapa que me permitem que eu interprete o mapa, mesmo que não tenha nada escrito diretamente nele. Então, eu sei que o símbolo de avião, por exemplo, indica o aeroporto, uma cruz vermelha indica um hospital, um garfo, uma faca, um restaurante. Sei que o mar ou qualquer outro fluxo d'água vai ser representado sempre em azul. Normalmente, vias terrestres representadas em vermelho, se pontilhadas ferrovias. Então, as cores e os símbolos são indicativos de leitura, facilitam um processo de interpretação, mesmo que eu não tenha nada escrito. E aí eu consigo interpretar o mapa em qualquer língua. A intensidade das cores também vai ser importante. Então, por exemplo, quando eu estiver no mapa de relevo, quanto mais escura for a cor, maior a minha altitude. Quanto mais clara for a cor, menor a minha altitude. Ah, mas na prova vai estar em preto e branco. Eles vão jogar bastante com o tom, com o escuro ou claro, para facilitar a sua leitura. A mesma coisa em relação à profundidade. Quanto mais escuro, mais profundo o mar. Quanto mais claro, menos profundo o mar. E por aí vai. Beleza? Depois, então, das convenções, eu tenho a legenda. A legenda é a explicação escrita da convenção. Então, se o desenho só não basta, eu tenho a legenda para indicar para mim o que cada um dos símbolos significa, certo? Depois da legenda, eu tenho a escala. E na escala eu quero que vocês prestem muita atenção. A escala é uma relação matemática de quantas vezes um elemento real precisou ser reduzido para caber no mapa.
Significa que eu estou dividindo aquela área, o professor de matemática não me bata, por favor, para que ela caiba no mapa. Eu estou diminuindo aquela área várias vezes. Então, a minha escala, ela é uma relação entre denominador e numerador, certo? Então, olha o que vai acontecer aqui. A escala, ela pode se apresentar de duas maneiras. A gráfica, caiu gráfica, uhul, só alegria. Por quê? Porque está desenhado, né? Então, cada uma dessas barrinhas tem 1 centímetro, vai ter sempre 1 centímetro, e eu vou ter a indicação de quanto cada centímetro no mapa representa no espaço real. Aqui, cada centímetro representa 1 quilômetro. Se eu tenho, então, 3 centímetros, 3 quilômetros, 4 centímetros, 4 quilômetros. Professor, esse é o exemplo fácil? Esse é o pro entendimento. Eles podem dificultar colocando vírgula, eles podem dificultar pedindo para você transformar a resposta final em centímetros, mas dificilmente isso vai acontecer no Enem porque não é seu foco. Aí vem a escala numérica. A escala numérica, ela é a mesma coisa que a escala gráfica, só que em número. E aí, ela não vai aparecer a unidade de medida em quilômetros, em metros, ela vai aparecer sempre em centímetros. Então, eu tenho 1 centímetro no mapa, equivale a quantos centímetros reais? 100 mil centímetros, que equivalem a 1 quilômetro. Eu que sou ruim de matemática, o que eu faço quando eu chego para fazer uma prova? Eu coloco uma escalazinha de conversão, eu faço na hora. Então eu faço lá, 100 centímetros igual a 1 metro. 1.000 centímetros igual a 10 metros, 10.000 centímetros igual a 100 metros, 100.000 centímetros igual a 1.000 metros igual a 1 quilômetro. Eu faço isso porque eu tenho dificuldade de fazer a conversão de cabeça. Se você tem, faz também. Olha só, a partir de 100 centímetros igual a 1 metro, cada vez que você aumentar o zero de um lado, você aumenta o zero do outro. E aí é só alegria. Professor, e se não for 100, se for 200? Aí é só multiplicar por 2, entendeu? Para mim, facilita. Se para você facilita, não é vergonha fazer na hora da prova. Só não pode perder muito tempo com isso. Então, na escala, eu estou reduzindo o mapa, o elemento, para que ele caiba no mapa. Então, a relação de escala é essa aqui. Na minha escala grande, eu vou ter, tá, um numerador, ou seja, esse númerozinho aqui, depois dos 2 pontinhos, ele vai ser menor. Por que ele vai ser menor? Ele vai ser um número pequeno. Porque eu vou reduzir menos vezes o mapa. Se eu reduzir menos vezes o mapa, ele tá, o elemento, né? O elemento ele tá maior. Significa que eu vejo mais detalhes nele. Se eu vejo mais detalhes, a área demonstrada, ela vai ser uma área menor. Não vai caber tanta área assim, porque ela foi reduzida menos vezes. Então, olha lá. Na escala grande, eu tenho mais detalhes e menos área. Na escala pequena é o contrário. O meu numerador, certo? É grande. Agora, eu tenho menos detalhe, porque eu afastei para caber mais coisa, e eu tenho mais área, porque eu afastei e cabe, então, mais área. É como se eu estiver me afastando no objeto, eu vou ver mais a área do objeto. Se eu estiver mais perto do objeto, eu vou ver mais detalhe do objeto. Belezinha? E aí a gente vai falar um pouquinho dos tipos de projeção, para arrematar essa nossa aula. Os tipos de projeção são utilizados para representar o mapa mundi. Consistem em envolver o globo de alguma maneira e projetar o globo numa folha. A gente tem 3 tipos principais de projeções, essas são as mais utilizadas. Então eu tenho a projeção cônica, que vai envolver o globo num cone, certo? E vai então projetar o globo nesse cone. Percebam que na projeção cônica, conforme eu me distancio das áreas de altas latitudes, eu começo a ter um afastamento do meu cone em relação ao meu globo. Significa que as distorções maiores vão estar representadas próximas da linha do Equador. Outra coisa, nessa projeção eu costumo representar um hemisfério por vez, certo? Por quê? Porque eu começo a ter essa distorção muito grande a partir da linha do Equador. Na projeção cilíndrica, eu envolvo o globo por um cilindro. A parede do meu cilindro encosta no globo na porção equatorial. As distorções aqui são menores do que são nas áreas de altas latitudes. Beleza? As 2 projeções mais famosas são a projeção de Peters e Mercator, do ponto de vista da cilíndrica.
A projeção de Mercator é uma projeção considerada eurocêntrica, porque coloca a Europa no centro do globo. Na projeção de Mercator, eu vou ter uma projeção conforme. Ela mantém a forma e ela distorce a área, certo? Como é que eu vou identificar se é Mercator ou Peters? Eu vou olhar lá a Groenlândia. Se a Groenlândia estiver gigantesca, lembra que a distorção nas áreas mais altas latitudes elas são maiores? Se a Groenlândia estiver gigantesca, eu tenho uma projeção de Mercator. A projeção de Peters, ela vai apresentar para mim o quê? Ela vai se apresentar como uma projeção que a gente vai chamar de projeção equivalente. Ela mantém a área, mas ela distorce a forma. Como que eu identifico, professor? A África vai estar alongada. Se a África estiver alongada, é Peters. Outra coisa importante na projeção de Peters, a África está mais centralizada. Por isso essa projeção é chamada de terceiro mundista. E a última projeção que a gente vai ver hoje é a azimutal. Ela vai traçar o globo a partir de um ponto, visto de cima. É a projeção que deu origem ao mapa, a bandeira da ONU. Beleza? Traçada então a partir de um ponto. Normalmente utilizada para representar um ponto específico da superfície terrestre.